Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo número 1. Os versículos 19 e 20. E 21 também. Lemos assim. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Amém. Que o Senhor nos abençoe na leitura da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós estamos a falar sobre o livro de Daniel, que é um livro que é misto. Tem uma parte de narrativa, de história, e tem uma parte grande de profecia. E para nós entendermos bem este livro, nós procuramos situar os irmãos no contexto em que Daniel viveu. E recapitulando muito brevemente, nós sabemos que Israel foi dividido em 2 reinos, permaneceu o reino do sul, Judá, mas o mesmo Judá afastou-se seriamente do Senhor e, sobretudo, pecando em algo que é muito sensível para Deus, que é a idolatria. Então Israel admitiu outros deuses, cultuou outros deuses, a um ponto tal que Deus decidiu intervir, disciplinando os seus filhos. E nós chamamos a atenção que a disciplina é só para os filhos, e Deus apenas disciplina os que são dele. Então ninguém esteja à espera que Deus vai disciplinar as pessoas do mundo, porque não são filhos. Mas a nós, Deus nos disciplina. Para aqueles que não são dele, Deus tem outra coisa, que é o seu juízo. Para nós não, nós estamos livres desse juízo. Mas temos a disciplina do Senhor, quando nós precisamos. Então, meus irmãos, houve 3 invasões. Na primeira leva de cativos foi Daniel, com os seus amigos, levado para Babilónia. Não sabemos exatamente a idade deles. Há alguns que dizem que eles teriam 14 anos, ou 15 ou 16, mas não mais que isso, entre 14 a 16 anos. Portanto, estamos a falar de adolescentes, aquilo que nós hoje chamamos adolescentes. E eles foram levados cativos na primeira invasão. Depois houve mais 2, e a última, a terceira invasão, foi uma invasão que destruiu Jerusalém e destruiu o templo. Não havia coisa mais importante para Judá do que o templo. Mas o Senhor permitiu que, de facto, ele fosse destruído. E por isso nós lemos, irmãos, no versículo 2, eu gostaria que os irmãos fossem acompanhando, estas palavras assim. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Reparem, não diz assim, e Babilónia foi mais forte que Israel. Claro que foi, não é? Mas o Senhor diz assim, o Senhor entregou. Então, foi uma coisa que o Senhor permitiu que acontecesse. Não foi uma coisa que estava fora dos planos de Deus e Deus foi apanhado de surpresa. Não. O Senhor sabia o que ia acontecer e o Senhor permitiu como medida disciplinadora do seu povo. Então, Babilónia, podemos dizer, foi o instrumento que Deus usou para a disciplina de Judá. E nós sabemos também que há um aspecto muito importante para nós, que era, e eu podia que mostrasse agora a seguir, que é o facto de, a partir da terceira invasão, ter início, não, antes há um mapazinho, um gráfico, isso. A partir da terceira invasão, que ocorreu no ano 586 a.C., iniciou-se um tempo que ainda dura até hoje, que é o tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? É uma era em que Israel está privado
da sua autonomia, da sua independência, do seu trono, do seu reinado. Podemos dizer assim, o trono está vazio. E, de facto, depois de Babilónia, houve outros impérios que sucederam, Média Pérsia, depois o Império Greco-Macedónico, depois Roma, e durante séculos o trono de Judá esteve vazio e destruído. Mas nós sabemos que em 1948, e esta data é importante para nós, em 1948 alguma coisa extraordinária aconteceu. É que Israel renasceu. Politicamente, porque há dois aspectos do renascimento de Israel. Há o aspecto político e há o aspecto espiritual. Eles nasceram apenas, ou renasceram, politicamente. Agora, há um Estado em Israel. Os irmãos conhecem, não é verdade? Então a gente vê notícias. Para nós aquilo é uma coisa banal. Em Israel, o primeiro-ministro disse isto. Houve eleições e Israel apresentou um grupo de atletas nas Olimpíadas. E para nós é uma coisa banal. Mas há muito poucos anos, Israel não existia. Isto não existia. Então, para nós é muito importante porque neste momento já há o início de algo que já não vai voltar mais atrás. E que é o seguinte para nós. É o final do tempo dos gentios. Por isso, há um versículo em Lucas capítulo 21, 24, que diz assim, uma profecia sobre os judeus. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Lucas 21, 24. Para todas as nações serão levados cativos. E assim aconteceu com os judeus, que foram dispersos por todas as nações e levados cativos. Mas depois diz, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ora, irmãos, isto é para nós de uma extrema importância. Porque Israel voltou a existir em 1948 como um Estado independente, mas em 1967, muitos aqui já existiam em 1967, não é? E o que é que aconteceu em 1967? A chamada Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias fez com que Israel recuperasse, pelo menos parcialmente, e de facto recuperasse totalmente o domínio sobre a cidade de Jerusalém. 1967, irmãos. Então já está na nossa geração. Pelo menos na minha está à vontade. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que desde 586 a.C., estamos a falar de 2500 anos, irmãos, que Israel não era um Estado soberano. Existiam os judeus, existiam. Até o tempo de Jesus estavam lá os judeus. Mas estavam dominados por outro poder. E agora, em 1948, Israel torna-se independente. E em 1967, Jerusalém é pisada pelos judeus. Meus irmãos, se isto não é um sinal profético, eu não sei o que é um sinal profético. Então, nós temos de estar muito atentos, porque o que está a passar em Jerusalém é relevante, e em Israel é relevante para nós. O que é que nos indica? Que o tempo dos gentios está a chegar ao fim. Até que os tempos dos gentios se completem. E se o tempo dos gentios está a chegar ao fim, o tempo da igreja também está a chegar ao fim. Isto é, o nosso tempo está a chegar ao fim. E isto para nós não é tristeza. Porque o que é que acontece? É que quando a história da igreja terminar, ela vai ser arrebatada. Então este é um grande sinal do tempo do fim, que é, sem dúvida, o maior sinal profético a respeito do tempo do fim. Então, meus irmãos, Daniel e os seus amigos foram levados, mais ou menos em 605, para Babilónia, com o objetivo de os formatar. Eu vou usar até uma expressão mais clara, com o objetivo de uma lavagem ao cérebro destes adolescentes. Nós sabemos que é uma lavagem ao cérebro, não é? Uma lavagem ao cérebro é incutir certos valores na mente de uma pessoa, valores que essa pessoa, em princípio, está muito longe deles, mas com a força, com a persistência, com métodos, até métodos às vezes violentos, ela vai incorporando aqueles valores e daqui a pouco a mente dela está formatada por aqueles valores. Ora, o objetivo do imperador
que não era nenhum tolo, era um homem inteligente, era pegar em jovens nobres, era dos melhores jovens que havia em Judá, pegar neles, levá-los para a Babilónia, a ensinar-lhes as coisas de Babilónia, os valores de Babilónia, a religião de Babilónia, para que, passados 3 anos, eles saíssem babilónios. Embora com o seu passado, a sua origem judaica, mas de facto tudo que estava na mente deles era babilónico. Então, meus irmãos, isto nós vimos que para nós é importante porque nós vemos que hoje há também uma grande tentativa de formatar a mente das pessoas com um certo modelo. E eu vou aqui chamar a atenção dos irmãos, eu já disse isto, mas é preciso repetir. Nós vivemos num mundo que é uma sociedade que está estruturada de uma certa forma. E essa maneira da sociedade existir com os seus valores não é uma coisa casual. É uma forma de viver, de existir e de pensar que foi motivada, foi criada por aquele que é chamado na Bíblia o príncipe deste mundo. E nós não podemos esquecer isto, irmãos. Nós vivemos num mundo que está dominado por um príncipe. Então nós lemos 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, há um ser maligno que governa o mundo. O mundo está no maligno. Desde o seu nascimento. Todos os valores vão dar ao mesmo. Então, são valores que são contrários, são inimigos do reino de Deus. Se os irmãos colocarem o reino dos céus, o reino de Deus, e o mundo, os irmãos vão ver que eles estão invertidos. Então, nós vemos, os irmãos querem me ajudar, quais são alguns valores do mundo? O que é que o mundo valoriza mais? Por exemplo, o dinheiro. Mais. Sim, mais. Vaidade. Poder. Tudo coisas para esta vida. Os irmãos já viram? São tudo coisas para esta vida. Então, o mundo diz assim, olha, tu tens esta vida aqui, tu vive o melhor possível, ganha o mais que puderes, diverte o mais que puderes. Como diz no profeta, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não há religião no mundo? Há. Inclusive há cristianismo no mundo. O que é que diz o cristianismo no mundo? Que Cristo é muito bom como nosso exemplo para nós fazermos bem aos pobres, para nós mudarmos a estrutura política, para nós sermos bonzinhos uns para com os outros, para nós darmos o pão da padaria a todos. Isso é tudo muito bom para esta vida. Tudo para esta vida. Então, esta é a grande distinção. Mesmo a religião, até o cristianismo, que é para esta vida, é inspirado pelo maligno. Os irmãos, desculpem eu falar assim com tanta franqueza, não é? Agora, ao reino dos céus, que Jesus veio anunciar. E o que é que ele disse? Ele disse assim, olha, mais vale tu perderes uma vista, uma mão, um pé, e entrares no reino do que não entrares. Então tu tens de te esforçar, não é por esta vida, é pela outra vida. Porque há uma outra vida. O meu plano para vocês é uma outra vida. A vida aqui, ela é breve e ela vai passar, mas há uma outra vida que nos aguarda. Então é por isso que Jesus veio inverter os valores. E ele trouxe coisas que eram contrárias ao reino do mundo. Por exemplo, aquele que se quer exaltar será o menor, mas o menor será exaltado. O contrário do mundo. O contrário do mundo. Os irmãos veem no mundo alguém apreciar muito as pessoas humildes, assim, olha esta pessoa, ela é tão humilde. Alguém valoriza isso, irmãos? Não, valorizam aqueles que atropelam os outros, que se impõem, os vaidosos, não é verdade? Os fortes, os sábios. E Jesus veio trazer um reino diferente. O menor será o maior será o menor. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Tudo ao contrário. E disse mais, não junteis tesouros
nesta terra, mas juntai tesouros nos céus. Então, irmãos, há um grande conflito. E os valores de Babilónia eram exatamente para construir duas coisas. E lembremos que, quando nós falamos Babilónia, de facto, nós deveríamos falar aqui em Neo-Babilónia, ou Nova Babilónia. Porque a primeira Babilónia está em Gênesis, chamada Babel. É a mesma palavra. Nós traduzimos por Babilónia, mas é a mesma palavra. Então, Babel construiu uma torre e uma cidade. E é isso que hoje nós vemos no mundo. Construir uma torre, que é uma religião para esta vida. Para esta vida, com valores para esta vida. E uma cidade. O que é a cidade? É política. É a organização do mundo. E hoje nós estamos a ver que isto está em curso. Na verdade, está em andamento. A nível global. Então, hoje, a religião vai se tornar cada vez mais igual. Embora as pessoas possam ter perspectivas diferentes, mas são todos iguais. Vão se juntar, tudo o que é religião vai se juntar. E nós hoje vemos que, por exemplo, já no tempo de João Paulo II e agora muito mais, Roma promoveu ajuntamentos, inclusive aqui em Portugal, em Fátima, de religiões mais diversas. Não apenas católicos e protestantes, que os protestantes já estão no bolso da falsa religião há muito tempo, mas também outras religiões, espíritas, feiticeiros, xamãs, tudo numa religião só. O que é isto? É a Torre de Babel. É a tentativa de construir algo chamado religião, promovido pelo homem, que parte da terra para chegar ao céu. Alguma vez vai chegar ao céu? Nunca. Porque há um outro caminho que Deus abriu, que é o projeto de Deus, e que Jacó viu também em Gênesis. Nós lemos assim: e eu vi que uma escada descia de onde? Do céu para a terra. E Jesus, no capítulo 1 de João, diz: e o Filho do Homem, e vereis o Filho do Homem, que é a escada. Os anjos subindo e descendo sobre a escada. Então há dois projetos. Há uma torre, que é a religião, e há uma escada que está posta, que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade e a vida. Então, meus irmãos, quando nós vemos aqui estes jovenzinhos que são formatados violentamente, mas que vão resistir, como nós sabemos, nós vemos um plano que nós hoje todos vivemos. O irmão pode ter a certeza que hoje há uma força que quer formatar a sua mente. Pode ter a certeza. Agora, o que é que o apóstolo Paulo nos diz? Romanos, capítulo 12, o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Não se conformar quer dizer, não aceites ser formatado por este mundo. Não te deixes formatar por este mundo, pelos seus valores. Mas renovai o vosso entendimento. A palavra lá é a vossa inteligência, a vossa mente. A nossa mente, irmãos, ela tem de estar a ser lavada. A gente vê certas coisas e diz: olha, isto a mim não me interessa. Mas toda a gente faz, toda a gente vive. Mas a mim não dá. Porque nós somos inteligentes. Nós temos uma inteligência espiritual que o mundo não tem. Mas nós temos de ter. Agora, há uma pressão. Há uma pressão sobre nós. E nós temos aqui, então, este exemplo extraordinário, que é o exemplo de Daniel. Então, este texto também é muito importante de João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Eu fico às vezes triste, vejo crentes sinceros, bons, que gostam de Jesus, mas a mente deles é a mente do mundo. O que eles têm na cabeça, coitadinhos, são os valores do mundo. Eu costumo dizer, tem um coração cristão e uma cabeça pagã. Coração de cristão, mente de pagão. Então há um conflito e muitas vezes afastam-se do Senhor. Porquê? Porque a mente deles não mudou, não foi renovada. Então aqui diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém? Vamos avançar. Agora, irmãos,
nós sabemos que nesta terceira invasão, Jerusalém foi destruída. Mas antes, os babilônios tiraram do templo os vasos sagrados. Os vasos sagrados eram preciosíssimos, eram em ouro, muitos deles. Eram também sagrados para o povo de Israel. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram naqueles utensílios, naqueles vasos sagrados, e levaram-nos para onde? Puseram lá em alguma área do palácio do rei, algum armazém? Não. Eles levaram para o templo, a casa do tesouro do seu Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, algo que eu vou dizer aos irmãos. Depois Babilônia pagou muito caro. Porque mais tarde, anos mais tarde, no tempo do rei Belsazar, quando ele faz uma festa e manda buscar estes vasos sagrados para comerem e beberem dos vasos sagrados lá na sua corte e profanando assim grosseiramente aqueles vasos. E nesse dia há uma coisa extraordinária. Quando estão todos naquela alegria, naquela festa, vê-se uma mão que começa a escrever na parede. Lembra-se desse episódio? Está no capítulo 5, salvo erro. E começa a escrever assim: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ficaram todos. O rei Belsazar quase que desmaiou. Disse: o que é isto? Imagina o que é ver uma mão a escrever. Mandaram chamar Daniel e Daniel disse: pesado foste na balança e achado em falta. E disse: hoje mesmo será tirado de ti o teu reino. Naquela noite, é impressionante, irmãos, naquela mesma noite, entrou de uma maneira que ninguém esperava, entraram os inimigos, os persas, os medos entraram em Babilônia e o rei foi morto e Babilônia desapareceu. Na mesma noite, o que é que eles fizeram? Pegaram nos vasos sagrados e desacralizaram, profanaram aqueles vasos sagrados. E Deus isso aí já não admitiu mais. Então, meus irmãos, nós vemos a seriedade daquilo que estava a acontecer. Não era apenas uma batalha normal, política, militar. Não, havia aqui uma luta entre os deuses de Babilônia e o Deus de Israel. Olha, meus irmãos, ninguém se meta com o Deus de Israel. Porque sempre que alguém se meteu com o Deus de Israel, perdeu a batalha. E assim vai acontecer também no final dos dias. Jesus vem aí, ele está preparado. Ninguém se meta com Jesus, porque ele veio há 2000 anos como um servo fraco para morrer, como o cordeiro. Mas agora, ele não vem como um cordeiro, ele vem como um leão. Ninguém se meta com ele. Os inimigos dele vão apavorar-se quando virem Jesus com o seu poder. E nós temos que ter este entendimento, que nós não estamos numa batalha de duas partes que são iguais. 50% para Deus e 50% para o inimigo. Não. 100% para Deus. E um bocadinho de poder que o inimigo tem, porque Deus permite. Até os seus planos serem cumpridos. Este é o nosso Deus. Um Deus poderoso, um Deus soberano, que tem tudo na sua mão. É este o nosso Deus. Irmãos, então nós vamos avançar um pouco mais. Então, levar os vasos do templo para colocar nos templos do templo babilônico. O que é que significa isto? É uma forma de diluir a fé verdadeira na religião. Chama-se isto sincretismo religioso. Quando os irmãos virem isto acontecer, as religiões todas se juntam, os irmãos fujam. Isso não é para nós. Não é? Os irmãos sabem isso. Não, mas são tudo pessoas sinceras e tal, muito boazinhas. Não, está tudo bem. Eu até posso ir almoçar com todas as pessoas, com ateus, com bruxos. Para mim não faço nenhum problema. Desde que a comida seja boa, para mim está tudo bem. Agora, ir fazer um ato de adoração com deuses, com espíritos malignos, não, isso aí eu não vou. E os irmãos também não se metam nisso. Não é? Porque nós só adoramos um Deus. Só o Senhor é Deus. Não há outro. Só o Senhor é Deus. Muito bem. A seguir... Então, meus irmãos, houve uma tentativa de mudar a mentalidade
dos jovenzinhos, não é? E como eles eram jovens, há uma aplicação muito clara para os nossos irmãos que são jovens. Porque não é para assustar os jovens, não estão aqui muitos, mas os jovens estão debaixo do olho do maligno. Se ele conseguir apanhar um jovem, ele vai usá-lo muito tempo. Mas se um jovem é de Deus, é a mesma coisa. Deus quer usar um jovem. E pode usá-lo mais tempo. Não é que uma pessoa não se possa converter aos 85 anos. Converte-se aos 85 anos, morre aos 86, vai para o céu na mesma, não há problema. Mas serviu ao Senhor 1 ano. Cheio de dores nas cruzes, nas pernas, mas serviu o Senhor. Então. Agora, um jovem, Deus pode usar de uma maneira muito poderosa. E nós vamos ver que foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Ele, desde a sua juventude, ele tomou uma decisão, como nós já vamos ver. A seguir. Então, meus irmãos, fazia parte desta formatação, desta preparação da mente destes jovenzinhos, a alimentação. E é dado aqui um relevo muito especial no versículo 5, à alimentação, que nós lemos assim: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Então, havia uma comida, e é salientado o seguinte: havia carne e havia vinho. E aquilo vinha eram os manjares do rei, quer dizer, o rei, todos os dias, aquilo, a mesa do rei devia ser um banquete, não é? Então eles pegavam daquilo que o rei comia, levavam para estes jovenzinhos, e eles durante 3 anos tinham de comer a mesma comida que o rei e os seus cortesãos, não é? Os sábios, aqueles que estavam com ele, que ele também comia. Meus irmãos, quando Daniel viu aquilo, ele disse assim: isto não é para mim. Porque as leis, nós não temos aqui tempo, mas no livro de Levítico são as leis da comida, daquilo que eles podiam comer. E eles não podiam comer de certas comidas. E havia, ainda hoje há uma palavra, se os irmãos estiverem com judeus ou entrarem num restaurante judeu que seja mesmo judeu, há comida chamada kosher. Kosher quer dizer comida pura, não é? E os judeus só podem comer daquela comida. Só aqueles animais, então não podem comer de outras coisas. E Daniel e os seus amigos eram fiéis ao Senhor. E aqui está a situação. Como é que estes jovenzinhos iriam sobreviver? Como é que a sua fé iria sobreviver num meio tão hostil como era Babilónia? E pensem um bocadinho comigo, irmãos. Eles eram adolescentes, 14, 15, vamos dizer 16 anos. Eles são levados para uma terra que fica para a 1000 quilómetros de distância. Longe dos pais, longe dos seus educadores. Ninguém via. Eles podiam fazer o que quisessem. Mas eles, de facto, não se contaminaram. E Daniel, nós lemos que ele tomou uma decisão, que está no versículo número 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então, ele viu aquela comida, que era uma comida, devia ser muito boa, e ele disse: não, isto não é para mim. Porquê? Não só a comida não era pura, mas também aquela comida específica do rei era consagrado aos deuses. E quando eu digo aos deuses, é aos demónios. Então, era carne sacrificada aos deuses. E também o vinho, que fazia parte do sacrifício, das libações, que era derramado, que era evaporado, que era consagrado aos deuses. Ora, isso era absolutamente impossível de ser o alimento de judeus fiéis. Meus irmãos, hoje há muitas coisas que estão aí oferecidas que não são para nós. Não são para nós, não são puras para nós. O que é que nós comemos? O que é que nós bebemos? De que é que nós nos alimentamos? O que é que entra em nós? Nós temos de ter muito discernimento. Não, mas nós não vivemos debaixo da lei. Não. Mas nós temos que ter discernimento. Se nos convém, não é? Se nos convém ver certos filmes,
se nos convém certas companhias, se nos convém certa forma de viver. Às vezes há crentes que brincam com o mundo. Dizem, não, mas não podemos ser exagerados. Olha, vou comer um bocadinho de carne, beber um golinho de vinho. Daniel tomou uma decisão. Não me vou contaminar. E a decisão é do irmão. Se o irmão quiser viver assim, vai pagar um preço, provavelmente. Já vamos ver que não é preciso sermos radicais e fanáticos, não é isso? Porque o que é que fez, a seguir, o que é que fez Daniel? Só um bocadinho mais adiante, já vamos voltar a este tópico dos nomes. Mais adiante um bocadinho. Bom, a seguir. O que é que fez Daniel? Foi firme e sábio. Firmeza nas nossas decisões. Ele assentou não se contaminar. Mas foi sábio. Porque às vezes nós somos muito firmes e tornamos-nos pessoas que até a família nem quer falar connosco. Eu conheço casos de pessoas, irmãos que são muito fiéis, vão almoçar com a família e começam a discutir com a família. Isto não é para um servo de Deus, mas a família não tem nada a ver, não são crentes, porque é que está? Não, eu não faço isto. E a família começa a dizer, este indivíduo é doido, é um fanático, é um indivíduo radical, é um xiita. Meus irmãos, nós não precisamos de ser pessoas assim. Nós temos de ser firmes e sábios. Então, a firmeza foi a decisão dele. E a sabedoria? Ele foi falar com o chefe dos eunucos, que estava a presidir a tudo aquilo, e disse, olha, eu vou-lhe pedir um grande favor. E nós lemos aqui no versículo número 8. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E o que é que aconteceu? Daniel deve ter falado de tal maneira ao coração do homem que ele foi tocado. Pronto, Daniel, então, se tu te sentes mal com esta comida, vamos arranjar outra. Mas o quê? O que é que tu podes comer? E então, ele disse, não, eu queria só uma coisa. Era legumes e água. Não é? Legumes e água. No versículo número 12. Experimenta a peça dos teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Oh, meus irmãos, imaginem a luta daquele chefe dos eunucos. Ele tinha que manter aqueles jovens bem alimentados, com carne, com vinho, bons babilónios. E de repente aparecem 4 que querem legumes e água. Como é que era possível? E Daniel disse, não, vamos fazer uma experiência durante 10 dias. Vamos ver o que é que acontece depois de 10 dias. E o chefe dos eunucos, ele estava com muito medo, porque se aquilo corresse mal, era ele que ia pagar. E então ele tinha que ter muito cuidado. Então o que é que acontece? Passados 10 dias, nós lemos no versículo 15, e ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos, e a palavra gordo aqui é uma tradução, mas podemos dizer mais fortes, do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Meus irmãos, então nós temos uma forma de viver do mundo, não é? As coisas que o mundo gosta, a alegria do mundo, e temos a vida do servo do Senhor. E as pessoas do mundo olham para a nossa vida e dizem, coitadinho, é só legumes e água. Eles vivem só, é cultos, é Bíblia, é oração, é encontros, é falar de Jesus. Como é que alguém pode viver assim, só com legumezinhos e depois só bebem água? É buscar o Senhor, receber a bênção do Espírito Santo. Como é que eles conseguem viver assim? Pois é. Mas ao fim de 10 dias, nós estamos mais fortes do que os outros. Alguma coisa acontece. E de facto, na vida de um servo do Senhor, eu vou dizer algumas coisas que nós temos. Nós temos saúde. Não sabiam? Mas nós também adoecemos. Sim, claro. O nosso corpo vai definhando. Não é verdade? É natural. Até o meu carro, que já tem uns quilómetros, está a ficar velhinho. Qualquer dia preciso de outro. É natural. Há coisas que são da nossa natureza. Mas há muitas coisas das quais o Senhor nos livra.
Eu, às vezes vou ao médico e o médico pergunta-me: o senhor fuma? Eu digo: não. E bebe? Eu digo: não. Olha assim para mim. Então o senhor tem uma saúde melhor por causa disso. Eu sei. Mas não é só por causa disso. Sabe outra coisa que nós temos? Paz no nosso coração. O irmão tem paz? O mundo está aí todo inquieto. O que é que vai acontecer? E isto, e aquilo. E se vai ter a reforma, e se vai ter o hospital, e se não sei o quê. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que o justo, ele deita-se e dorme em paz. Não quer dizer que alguém não possa ter insónias. Se tiver insónias, é da idade também, não é? Mas nós não andamos ansiosos. Nós temos paz no nosso coração. Sabe outra coisa que nós temos que nos dá saúde? Nós não temos medo da morte. Eu vou até dizer o seguinte: nós desprezamos a morte. Sabem porquê? Porque é um inimigo que já foi vencido. Tragada foi a morte na vitória. Então, nós sabemos o seguinte: a nossa vida aqui termina? Claro que termina. Mas nós terminamos? Não, nós vamos continuar a viver. Nós vivemos. E o que nós vivemos é uma vida que o Senhor preparou para nós, que é uma vida eterna e feliz para sempre. Então, o mundo tem um medo terrível de morrer, de envelhecer, e nós, pelo contrário, quanto mais perto estamos do fim, mais animados ficamos. Estou quase a chegar, não é? Estou quase a chegar. Mas isso é uma coisa doentia. Não, nós não queremos morrer. Eu, pelo menos, não quero. Não sei se alguém aqui quer morrer. Eu não quero morrer. Eu quero viver até aos 120 anos. Vamos ver se eu consigo, pelo menos, chegar à idade da minha sogra. Não é? Mas temos que chegar, temos que ir. E do lado de cada eternidade temos que servir ao Senhor. Agora, quando chegar o dia da nossa partida, quando o Senhor disser: meu filho, agora está na hora. Digo: oh, Senhor, que maravilha, estou ansioso. Não é? Nós não temos medo da morte. É legumes e água? É. Mas nós somos pessoas felizes. Nós temos felicidade na nossa casa, no nosso lar. Às vezes temos problemas, mas o Senhor ajuda-nos. Então, meus irmãos, nós temos que viver esta vida. Uma vida de santidade, mas não de fanatismo. Nós não podemos ser fanáticos. Nós não temos que impor aos outros aquela que é a nossa vida. Que é uma vida pessoal. Nós assentamos no nosso coração, não nos contaminarmos. Pronto. Agora, não vamos exigir que toda a família seja igual a nós. Não. Mas nós é que somos assim. E nós fizemos esta opção. Meus irmãos, nós hoje ficaremos por aqui. Há um aspecto muito interessante que deixaremos para o próximo domingo, que é a mudança de nomes de Daniel e dos seus amigos. Mas como já estamos um bocadinho em cima da hora, e a mudança de nomes é uma coisa muito interessante, nós continuaremos, se Deus permitir, no próximo domingo. Amém? Vamos ficar de pé.